E aí, vamos falar sobre os filhos. Vamos. E é no plural, né? No plural. Eles são gêmeos. Uau! Estão com 9 anos, chegaram com 7 anos e meio. Fez 2 anos agora, no final do ano passado. A gente está entrando no 3º ano junto. Mas parece assim que já faz 10 anos que a gente está junto. Foi uma adaptação, uma convivência muito rápida mesmo. E quando que vocês decidiram adotar? Desde o começo, quando a gente casou, já era uma coisa que estava no nosso, assim, nossos planos, né? Porque eu sou adotada, eu fui adotada com 3 dias. Nossa. 3 dias? 3 dias. Adoção bebê, né? Nossa. E aí, então pra mim, sempre foi normal a adoção, igual Então, gente. e quando você... Agora vamos falar sobre você antes de chegar neles. Você foi adotado pelos seus pais mesmo quando você tinha 3 dias. Isso. E quando que foi a noite? Quando você ficou... Você lembra o dia que você descobriu? Olha, minha mãe fez uma coisa muito legal. Nem sei, porque na época não tinha treinamento, não tinha grupo de apoio, nada. Não. Minha mãe me contou desde pequena. Eu cresci ouvindo a palavra, você é filha do coração, mas a mamãe te ama. Você A Gabi, falava que eu- muito isso, né? Filha do coração. Isso, a minha irmã mais velha, ela é biológica, ela é a única biológica da família. É porque tem eu e meu irmão também é adotado, ele é mais novo. E aí eu sempre cresci com isso. Aí eu lembro assim, mais ou menos, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu tava brincando lá no prédio, minha mãe interfonou, mandou eu subir. Eu lembro até hoje, ela tava costurando e falou assim pra mim, você sabe o que significa filha do coração? Você nasceu de outra mãe, assim, ela não podia te criar, eu peguei você. Entendeu? Ela te chamava. brincar. Foi tranquilo. Ela E te não foi um chamava, choque mas pra não você? te Você não explicava. lembra? Não. Ela te chamava, mas não te explicava o que era. Porque não... Muito nova, né? Não entendia muito bem, assim. Agora, minha avó, por exemplo, minha avó foi a primeira crente da família. Sempre me botava pra orar pela minha mãe biológica. Libera perdão. Eu libero, nem tem raiva dela, mas eu libero. Exatamente. Eu nem tive oportunidade de ter raiva. Porque... Mano, os crentaiados nós é da hora, né, mano? nós é da hora. Já E vai aí lá eu pra Zenete, já. orava. Ó o Baso. Minha mãe é um exemplo, porque ela, por exemplo... Eu tenho contato até hoje com minha mãe biológica. Hã? Tenho até hoje. Mas como tem até hoje? Começou quando? Porque a minha mãe adotiva manteve esse contato. E no caso da minha história, isso foi possível. No caso dos meus filhos, já não é, por exemplo. Né? Não é todo caso que é possível Sim, uma coisa sim. dessa, né? Mas é porque ela realmente não tinha condições. E aí minha mãe permaneceu com esse contato. Mas ela, e você, quando você começou a ter contato? Desde pequena. Até quando eu não sabia que ela era minha mãe biológica, eu lembro da gente viajar e ir na casa dela, comer lá e tal, e ir embora. Aí, nessa idade, minha mãe foi falando, lembra daquela? É ela que é sua mãe biológica, quando comecei a entender e tal. Nossa, bem aberto, né? Bem aberta. Ela também é um docinho, porque ela, assim, é joia, 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 joia. Não é o caso de todo mundo, né? Não é sempre que essas coisas podem dar certo, né? E esse contato se intensificou depois de alguma idade específica ou não? Foi Não sempre muito, mais? sempre regular. Agora com o WhatsApp as coisas ficam mais fáceis, né? Mas não é um super contato, não. Até porque ela mora em Fortaleza, ela mora distante. Chegou uma informação no ponto aqui que a sua família é uma fonte de histórias, né? Mas não dá pra contar. No ponto... Já desbaratinou, Não, já. Baso, você entrega o ouro e não vem. Gente, minha família é nordestina, isso já explica muita coisa. Não, mas conta umas duas aí antes de entrar. Nossa, mas eu não lembro. Não, mas essa não tem graça, não. Não tem, não. Tá com vergonha. Não, minha família é muito louca, muito louca. Minha mãe é muito louca, meu pai também, todo mundo louco lá. É maravilhoso. Passa. Ela sei, quer quer cortar. contar. não sei contar nenhuma. Aqui tá de boa. Você quer contar, Baso? Quer contar? Se eu lembrar de algum, eu conto. Muito bom. Minha mãe é cheia de histórias de áudio. Só que muitos casais cristãos falam de adoção no namoro, no noivado, falam no casamento, mas nunca adotam. Então, como é que foi pra Assim, você? igual Só o que Vona no- tá falando, né? Só que no, Eu entrego mesmo. só que no Lacrou. seu caso, você por ter sido adotado, ter crescido com isso, já vem com uma outra fala, né? Vem com um negócio de, a gente vai adotar um dia. Só que E isso também, já testificou no coração do Baso também, desde no o começo início? ele tinha um pouco de medo, ele queria. Porque tem que ser uma coisa pros dois, Sim, né? com certeza. Ele queria, mas ele tinha um pouquinho de medo. Olha que interessante. Só que no dia que foi a hora de bater o martelo sobre os meninos, Então, eu queria morri saber como é de que foi o medo. processo. Medo do ele é quê? que decidiu. Mas medo do quê? Ô, louco, Ô, Vona. louco, Vona.
Eu quero saber, entender, Não, de gente. decidir, Ué. porque você decide. Fala assim, ó, tem esse... Existe alguma consequência que tenha medo de algum perigo de alguma É coisa? que, tipo um assim, trauma? quando a mulher engravida, De, você não tipo assim, escolhe como o é que filho. vai ser? Agora eu escolho. Você tem o poder de escolha. Uhum. E assim, a maioria da galera que adota, a maioria, assim, sei lá, tem uma experiência. Coração, né? Queimou na hora, eu senti, é meu filho e tal. Eu não tive isso. Eu não tive nada. 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 Eu só achei eles legais, achei as crianças muito divertidas, mas eu não senti nada. E aí tinha que Fez decidir. a adaptação de alguns dias. A gente conheceu eles e tal. Só que Mas assim, assim, eu queria saber de quando vocês realmente falaram assim. vamos por partes, né? Ó, tipo assim, boa. porque casal, todo mundo quase fala, Fala, mas um não. dia a gente vai adotar. Mas quando foi o momento que fala assim, vamos adotar mesmo? É. E aí, a partir daí, qual foi o primeiro passo? Inicialmente, a gente tinha Então, vamos- planejado assim, vamos ter filho biológico, depois que a gente estiver bem treinado como pais, a gente adota. Era esse o plano. E o filho não vinha. Né? A gente tem dificuldade para ter filho, e nada de vir. Mas o que fez a gente, né, foi 2 casais da nossa igreja que adotaram antes da gente. E eles adotaram criança mais velha, que chama de adoção tardia. Uhum. E, pra mim, aquilo era um mundo novo. Apesar de eu ter sido adotada, bebê é um mundo. Se adotar uma criança mais velha, gente, é outro mundo. Então, eu tinha medo. Não era uma coisa normal pra mim, entendeu? Só que foi tão lindo acompanhar a história deles. 2 casais. Um adotou 3 irmãos, uma escadinha. E o outro casal, que é muito amigo nosso também, adotou 2 meninas. Acho que era 9 e 10. E foi tão legal ver aquilo. E aí me deu vontade. Aí foi isso que me deu coragem. Aí fui lá no fórum, registramos, fizemos o curso. E aí tem, viu, Vona? É isso aí. Quando você vai se candidatar para adoção, né? Porque você tem que passar por teste, você tem que ser aprovado. Se é maluco, você não passa. Tem gente que não passa. Isso é maluco. E aí, eles te dão uma ficha para você preencher. Sim. Até qual idade, Mas é até que criterioso tipo de pra doença. saber se você tem... Se você... Não, é simples. Não precisa ser rico para adotar. É simples. Agora, o lance da escolha é muito importante, né? Então, a gente queria até 6 anos. Aí eles perguntam, doenças tratáveis ou não tratáveis? Ai, meu Deus, o que é isso? Aceita uma paralisia? Aí você tem que dizer, não, sim. É horrível, parece que você está no mercado. Eu achei essa a pior experiência no processo da adoção. Traços negroides, aceita? Branco, preto, menino, menina, com grandes traumas. É horrível. Bom, a gente fez lá o nosso e a gente conversou antes, né? O que a gente conseguiu ou não conseguiu. Porque assim, gente, quando você entra no mundo, pode aparecer 5 crianças. Um grupo de 5 irmãos. E aí? Ai, meu Deus, 5 eu não consigo. Né? Bom, aí a gente conversou, estabelecemos nossos critérios lá. E aí ligaram pra gente. Primeiro apresentaram um trio de irmãos. Só que aí não era legal porque era da nossa cidade, o pai era meio violento. Não ia ser bom nem pras crianças nem pra gente. A gente ia correr risco. Os 2 lados, as crianças tinham que não estar ali. Uma graça, as crianças conheço até hoje, a mãe que adotou. E aí, os próximos da fila eram um tal de Miguel e Gabriel. Ah, Aí eu já gostei do tem nome, nome né? de Porque anjo. Ângelo e Miguel e Gabriel, eu já interessei. Tem nome de Assim, tá? Só que quando a gente foi conversar sobre eles, a assistente social que acompanhou a gente falou, eu não acreditei que vocês iam adotar eles, que eles eram complicados. Pensa, é os piores. bagunça? Demais. Conhecidos na cidade, famosos pela aprontação. Agora, assim, vou até compartilhar com vocês. Eu não conto muito a história deles, sabe? Em público, porque eu acho que é algo que pertence a eles e foi algo que eu aprendi. Eu achei muito valoroso que quando eles crescerem, eles contam, né? É direito deles contar publicamente. Em off-topic eu conto. Mas aí, muito agitados, muito desobedientes. Deve ter TDAH, síndrome de não sei o que, opositor. Os meninos eram terrível. Mas o Ângelo curtindo. Terrível. Tem TDAH, o Ângelo também tem. É irado, o menino ira, quebra tudo. Aí o Ângelo também. Já tô... Mas você queria uma gangue, você não... uma família. Uma gangue. E aí a gente foi conhecer eles pessoalmente, né? E aí, nossa, eu fiquei tensa demais. Fiquei tensa demais, gente. Porque aquele medo de você se apegar e aquela coisa de que você pode decidir. Quando é esse primeiro encontro, eles não falam nada pra criança. Ó, vai vir um tio visitar, eles não sabem de nada. Porque se eu dissesse, não gostei, bora pra outra, ia pra outra, né? E aí, naquele dia, foi tenso. Aí eu falei com o Ângelo, preciso de algum lugar pra respirar, pra conversar. E o Ângelo... Aí a gente falou, não tem nada que nos impeça. Nada neles diz não, sabe? Do que a gente tinha estabelecido. A gente não tinha condições de ter 5, de criar um filho com paralisia, sei lá, algum problema de saúde grave. Eles não tinham nada que tivesse nosso não. Mas eu não senti o coração aquecer.
não senti um monte de coisa. Eu até publiquei um texto uma vez, eu falei, eu nem E achei tem eles esse bonitos. romantismo, né? Tem. Tem esse romantismo gerado de que Ou eu vou olhar e vou... misticismo. E tipo, eu sei que ele... Isso. Cara, Ou misticismo também, né? Deus me dá algum sinal e tal. Eu não verdade. tive sinal nenhum. Também não pedi. Eu não sou muito assim. Aí, o Ângelo falou, é isso mesmo. E eu lembro que eu tinha um casamento do meu tio. Meu tio foi casar, eu fui. Tava numa igreja católica e tinha uma cruz assim, né? Lá decorando a igreja. Eu olhei aquela cruz, eu tinha lido um livro falando sobre Maria, né? Quando o anjo apareceu e falou, você vai ficar grávida, a sombra do Altíssimo e tal, vai ser Jesus e tal. E Maria disse para o anjo, eis aqui a tua serva, faz conforme a tua vontade. Eu tava com medo de adotar eles, porque eu não tava sentindo nada. Só que eu sou uma pessoa que não sinto mesmo nada quase sempre, entendeu? Então, assim, eu sou meio sem alma. tem uma sem batata alma. drenando Sem sangue pro corpo. Meio sem alma. Tubérculo. Aí eu orei pro Senhor, falei, Senhor, não tem nada que me diga não, eu vou. O Ângelo já tinha dado o sim dele há muito tempo. Olha que engraçado, no começo ele tinha medo, mas na hora de decidir, ele que falou, é eles, vamos lá. Deus nos falou que é para adotar e não preciso de sinal, não preciso de sentimento, não preciso de nada. E realmente, e eu não tô falando com isso que a gente quer uma família sem alma, muito pelo contrário. Para mim, a magia... Olha lá. Disney olha os World. comentários. Mano, você adotou a Hermione, quem? A beleza da coisa da adoção e da nossa família é que tudo veio depois. Uau. Foi construindo isso. Eu acho meus meninos mais lindos do mundo. Eu já fico preocupada quando eles crescerem, as meninas. Já tô preocupada. Porque pra mim eles são os mais lindos, entendeu? E quando eu conheci eles, eu não achava eles bonitos. E eu falava, nossa, mas toda mãe acha filho bonito, então eu não sou mãe deles. Aí as meninas foram me contar, não, Carol, quando meu bebê nasceu, eu achei ele horrível, chorei. Aí eu, isso ninguém conta. E aí, no processo, assim, Deus foi estabelecendo conexão. Eu chorei, mas sua mãe olha pro filho, Chorei, ele era tão feinho. Saiu errado, mano. Que Aceitou viagem como é amigo, né? Aprendeu a andar sozinho. E tá aí o Tiru, né, que não deixa, né? Comida só de estilingue. Alô, Tiru! Ô, Tiru, tem um amigo nosso aí, ó. A mãe dele falou, pode morar aqui. Aceitou. Mas aí é isso, foi mais ou menos assim o processo. Deixa